Bom dia, então, novamente. Vamos começar a aula 6 de projeto de análise de algoritmos. Então, essa aula 6 a gente vai continuar falando sobre divisão e conquista, né? Que a gente começou lá falando da Torre de Hanoi. Depois a gente falou de maneiras de resolver relações de recorrência. Na verdade, a maneira que a gente falou foi o método das equações características. E depois a gente falou do teorema mestre, né? Que ele funciona para uma determinada padronagem de equação de recorrência que, que pode acontecer, né, quando a gente utiliza essa técnica aí de divisão e conquista. Então, na aula passada, a gente viu o teorema mestre, que diz para a gente que se a gente consegue escrever, né, a equação de recorrência dessa maneira, onde a gente divide o nosso problema em A subproblemas, né? E a gente trabalha, né, com subproblemas quando a gente vai dividindo por B, o nosso problemão, e depois a gente conquista, né, em O de ND, onde D é uma constante. Então, toda vez que a gente conseguir escrever, né, nossa equação de recorrência dessa maneira aqui, a gente pode utilizar o teorema mestre para saber, né, como é que a gente resolve essa equação de recorrência, né? Então, a gente pode recorrer ao teorema mestre e ele diz para a gente que quando o D for maior do que log de A na base B, a gente vai ter ordem de ND. Quando for igual, a gente vai ter ND log N. E quando for menor, a gente vai ter N elevado a log de A na base B. Belezinha? Então, foi isso que a gente viu na aula passada. A gente viu mais ou menos, né? Mais ou menos uma ideia da justificativa, né? Da altura lá, da árvorezinha que a gente vai construindo, beleza? Então, foi isso que a gente falou na aula passada. E aí a gente viu a multiplicação, né, de dois inteiros com n dígitos. E a gente viu uma maneira, né, de reduzir a quantidade lá de multiplicação para par de dígito, né? Belezinha? Então, hoje a gente vai continuar dentro desse contexto aí de divisão e conquista. A árvore de recursão que eu estava falando para vocês, né, que dá uma ideia aí. A gente pega o nosso problemão, subdivide em A, subproblemas, né, de tamanho N sobre B, e aí vai sempre dividindo por B, até que no final das contas, a gente já fez essa conta aqui também lá pensando na busca binária, né? A gente tem uma profundidade de log N na base B, e aqui a gente fez essa continha no finalzinho da aula, né? A largura que é A elevado a N, a log de N na base B, e a gente viu, né, fazendo uma continha lá, utilizando as propriedades de logaritmo, que a gente pode reescrever esse A elevado a log de N na base B como N elevado a log de A na base B. Daí que vem, né, justamente esse log de A na base B aqui que a gente vê no teorema mestre. Ok? Bom, isso aqui a gente viu na última aula, né? Que foi como melhorar, né? De 4 multiplicações de tamanho n sobre 2 para 3, que foi a estratégia de Gauss. E com isso a gente consegue, utilizando lá o teorema mestre, a gente tem essa equação de recorrência aqui, né? Antes, com a estratégia natural, normal, né? De pegar um número e dividir assim, dessa maneira, a gente tinha 4 multiplicações, então ficava 4tn sobre 2, e com a estratégia de Gauss, a gente passa a ter 3 multiplicações. Ok? Então, passa a ter 3 subproblemas. E aí, a gente, fazendo a continha, né, sabe que isso dá ordem de n elevado a 1,59. Ok?
Bom, então, vamos continuar dentro desse contexto. A gente falou algumas aulas atrás, como eu já mencionei, da busca binária, que é o que, basicamente, né? A gente quer fazer uma busca, então a gente pega, divide o nosso campo ali de busca em duas partes, né? E vai repetindo esse processo até que a gente consiga dar uma resposta, né? Então, se Tn é o número de passos que o algoritmo executa para uma entrada de tamanho n, aquela mesma estratégia que a gente está usando lá desde as torres de Hanoi, no pior caso, a gente consegue escrever essa equação, beleza? Para a busca binária. Tranquilo? A gente abandona sempre um lado, né? A gente passa a lidar com o subproblema de tamanho n sobre 2 e a conquista em tempo constante. A gente viu, né, um argumento que prova que esse algoritmo de busca binária é log de n na base 2. Não sei se vocês lembram, né? A gente foi pensando aí nesse tamaninho, no tamanho, né, da nossa lista. Então, sempre dividindo por 2, fica uma potência de 2. E no pior caso, né, a gente vai bater lá quando a gente chega em um cara. Então, fazendo uma continha, a gente descobre facilmente, né, que dá log de n na base 2. A gente também poderia aplicar o teorema mestre aí nesse caso. Todo mundo concorda que a gente consegue aplicar o teorema mestre? Que está dentro da padronagem que a gente viu para o tipo de equação de recorrência que o teorema mestre consegue resolver? Sim? Então, observem que aí o nosso A, né, o número de subproblemas que a gente tem é 1, porque a gente abandona a outra parte da lista, né? O nosso B é 2. O nosso D aí é 0, né? E aí, se vocês repararem, né? Log de A na base B também aí vai dar 0, que é igual ao B. Então, a gente cai no segundo caso lá, né? Do teorema mestre. E aí a gente sabe que é... Opa, foi mal, desculpa aí. E aí a gente sabe que é n elevado a d log de A na base B. Ok? Como n elevado a d é 1 aqui, então fica log de n na base 2. Tranquilão? Vocês não estão falando nada, eu estou assumindo que vocês estão acompanhando, beleza? Ok. A gente vai falar agora do merge sort. Vocês já viram o merge sort? Já viram? Acho que já, né? O que é incrível? O merge sort ou o teorema mestre? Para calcular o log de n na base 2. Ah, beleza. Então, agora o nosso objetivo, né, a gente tem uma lista, a gente quer ordenar, né, essa lista. Então, a gente vai ver, né, como exemplo esse algoritmo, que é o merge sort, que acredito que todos vocês já tenham visto anteriormente, né? Então, basicamente, a gente tem como entrada uma lista com n números e a gente quer ordenar essa lista, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa lista ao meio e vai ordenar cada metade dessa lista, certo? Depois, a gente vai fazer a fusão de uma metade na outra. Então, basicamente, dividimos, ordenamos recursivamente cada metade e depois a gente faz a fusão, ok? Então, essa é a ideia do merge sort, é bem simples, né? Então, aqui tem um códigozinho.
Bom, o que a gente quer com isso, né? A gente quer pensar numa maneira de escrever o tempo de execução do merge sort, ok? Então, novamente aí, nesse caso, a gente divide o nosso problema ao meio, né? Ok? E a fusão, né, basicamente, a gente compara os elementos já ordenados, né? A gente sabe que o primeiro cara da nossa nova lista, da nossa lista ordenada, ou bem vai estar na primeira metade, ou bem vai estar na segunda metade, né? E aí a gente vai fazendo essa comparação desses primeiros caras, e com isso a gente toma tempo O de N, beleza? Bom, então a gente divide o nosso problema ao meio e trata do problema na primeira metade e do problema na segunda metade. E depois conquista, né, em tempo linear. Então, como é que ficaria a nossa equação de recorrência aí? Vocês conseguem enxergar? Quem vai ser o nosso A? Quem vai ser o nosso B? Não? Bom, a gente trabalha, né, com 2 subproblemas, né. Quando a gente divide ao meio, a gente vai ordenar recursivamente a primeira metade e recursivamente a segunda metade. Então o nosso A são 2, o nosso A é 2, certo? E o nosso B? O nosso B também é 2, né, porque a gente sempre divide a lista ao meio, ok? Aqui a gente tem o O de N por causa da fusão, que é a nossa conquista, ok? E então a gente tem essa equação de recorrência para o merge sort. Todo mundo entendeu? O que a gente pode observar, né, é que, novamente, está no padrão lá que o teorema mestre resolve, certo? O nosso A é 2, o nosso B é 2 e o nosso D é 1. Tranquilo? D é sempre o expoente ali do N. Belezinha? Então, para a gente saber, né, a solução disso utilizando o teorema mestre, a gente tem que ver o log de A na base B, certo? Saber o valor disso, log 2 na base 2, isso dá quanto? Isso aí, né? Isso é exatamente igual ao nosso D. Então, a gente cai de novo lá no segundo caso do teorema mestre, que diz o seguinte, que vai ser da ordem de n elevado a d, log de A na base B. Ok? Log... Tô falando tudo errado, né? Toda hora eu tô falando log de A na base B. Log de n na base B. Ok? A gente cai aqui. Opa, tô passando no computador errado. Como o log de A na base B deu igual ao D, né? Que é a comparação. Então, a gente vai ter ND log de N na base B. Na base aí não importa muito pra gente nesse momento. Ok? Belezinha? Então, exatamente o mesmo caso, né, que deu a complexidade aqui no busca binária. Tranquilão, gente? Beleza?
Bom, então essa é a complexidade do merge sort. A gente sabe que é n log n. Será que esse algoritmo, será que o merge sort, ele é ótimo? Será que ele é um algoritmo de ordenação ótimo? O que vocês acham? Vocês lembram o que é ser um algoritmo ótimo? O João falou que é. Ninguém mais se arrisca. O que é ser um algoritmo ótimo, né? Bom, basicamente a gente falou disso algumas aulas atrás, a gente tem um problema que a gente quer resolver e a gente sabe um limite inferior para esse problema, certo? Limite inferior característica do problema, não do algoritmo que está tentando resolver aquele problema, certo? Então, esse limite inferior é uma quantidade. Isso aí. É aquela quantidade mínima de passos, né, que qualquer algoritmo vai ter que dar para solucionar aquele problema, ok? Uma das formas, né, da gente resolver o problema da ordenação é utilizando a comparação. Na verdade, é uma das formas mais naturais, no meu entendimento, né? Quando a gente pensa em ordenar alguma coisa, sem nenhum grande conhecimento de computação nem nada, a gente pensa em ir comparando, né, aqueles elementos para fazer a ordenação. Pois bem, né? Essa comparação, quando a gente está pensando em ordenar utilizando comparação, né? Estou tentando entrar aqui, peraí. Essa comparação seria uma propriedade intrínseca do problema, né? Existem algoritmos que não utilizam comparação para ordenação? Sim, existem. Tá? Mas dentro do mundo dos algoritmos que utilizam a comparação, qual seria esse limite inferior? É isso que a gente vai pensar agora, tá bom? Então, a gente consegue representar, né? Quando a gente está lidando com um algoritmo de comparação, a gente consegue. Ó, Diene, não entendi a sua pergunta. Um limite inferior, Thiago? Sim, seria um limite inferior natural, né? E existem algoritmos, sim, em tempo linear, tá? Mas a gente viu, né, que o merge sort, ele tem tempo n log n. Beleza? Ok? Bom, então pensando nesse esquema aí, né, de comparação de elementos, a gente consegue construir uma árvore binária, tá? Que representa essa comparação entre os elementos. E aí, como é que vai ser essa árvore binária, né? Por que ela é binária? Porque ela faz uma comparação, tipo, x é maior do que y, e aí você tem duas respostas possíveis, sim ou não, certo? E as folhas dessa árvore binária, elas vão ser todas as permutações possíveis que a gente tem para os elementos, né, que compõem a nossa lista que a gente quer ordenar, ok? Se a gente toma todas as permutações possíveis ali para essa lista que a gente está ordenando, vocês concordam que algum dos ramos dessa árvore vai ser aquele que conduz à permutação correta, a permutação que a gente está buscando? A disposição, né, dos números que a gente está ordenando, ela vai estar em algum daqueles ramos ali, certo? Então a gente vai achar em algum momento. O que a gente agora vai pensar é qual seria esse limite inferior para algoritmo que utiliza comparação, ok?
Então, ó, as folhas são todas as permutações possíveis para a entrada. A entrada tem tamanho N. Que número é esse que dá todas as permutações possíveis para uma entrada de tamanho N? Quantas, qual vai ser a ordem lá do número de folhas que a gente vai ter? Como é que a gente expressa isso? Todas as permutações possíveis. É um número bem grande, né? A resposta é simples, gente, né? Não lembram como é que a gente expressa a permutação? Eu tenho uma lista com 5 pessoas, eu quero saber quantas filas eu consigo fazer. Isso dá o quê? É só permutar os elementos dela, né? Isso dá 5 fatorial. Perfeito. N fatorial, ok? Como eu falei, né, um ramo vai conduzir à ordenação final, certamente, porque a gente está considerando todas as permutações possíveis. E o número de comparações que a gente faz, né, cada nível que a gente vai descendo na nossa árvore é uma comparação, se tal elemento é maior ou menor, né, do que determinado outro. Então, o número de comparações que a gente faz, que é o que a gente está contando, né, porque a gente está procurando aí o limite inferior, né, para um algoritmo que utilize comparação, vai ser dado pela profundidade da árvore. Então, o que a gente sabe, né, é que, de maneira geral, a gente precisa de n log n comparações, num algoritmo de ordenação. Por que será que a gente precisa de n log n comparações? A gente tem que ver, né, como é que a gente faz para expressar essa quantidade, essa profundidade dessa árvore, tá? Então a gente tem algumas características aí, né? A gente sabe que a gente tem as folhas, elas são todas as permutações possíveis, a gente sabe que a gente tem n fatorial permutações, a gente sabe que a gente está numa árvore binária, então a gente sabe a quantidade de folhas que a gente tem, certo? Então é baseado nisso que a gente vai conseguir calcular, né, essa profundidade da árvore, ok? Então, aqui novamente, né? As folhas são todas as permutações possíveis, a gente tem n fatorial. E aí a gente quer calcular essa altura da árvore binária. Porque em francês que eu gosto de misturar idiomas. Então, com n fatorial, qual seria a altura da árvore binária? Como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? A gente vai fazer esse cálculo baseado na quantidade de folhas que uma árvore binária tem. Quantas folhas uma árvore binária tem? Alguém sabe? 2? Bom, é quase isso, né, Tiago? A gente quer calcular, né, essa altura. Então, uma árvore binária, se a gente chama essa altura de D, né, a gente sabe que a árvore binária tem 2 elevado a D folhas. Isso é possível de ser provado. Dá para fazer uma indução aí nesse Dzinho, tá bom? Então, fica como exercício de casa vocês provarem que uma árvore binária tem 2 elevado a D folhas, onde D é a altura da árvore, ok? Belezinha? Bom, então a gente sabe essa quantidade de folhas.
Por outro lado, a gente sabe que as folhas são todas as permutações. Então, a gente tem uma igualdade aí, certo? A gente sabe que a gente tem n fatorial folhas e que esse número, por a gente estar lidando com uma árvore binária, é 2 elevado a d. Lembram lá que a gente comentou lá na aula de busca binária? Como é que eu faço, né, para tirar uma coisa que está no expoente? Que função que eu aplico, né? Eu aplico a função logarítmica. Belezinha? Aí eu faço com a função logarítmica esse cara descer, o d descer, né? Então, o d, que é o número que eu estou procurando, ele é igual a log de n fatorial na base 2. N fatorial, né, é um número muito, 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 muito grande, né? Vocês sabem como é que a gente aproxima o n fatorial? Como é que é o n fatorial, né? Como é que a gente pode escrever o n fatorial? Deixa eu... Eu não estou compartilhando essa tela aqui com vocês, né? Deixa eu compartilhar a tela. Tomara que não suma da imagem. Vamos lá. Uma janela. Compartilhar agora. Aqui. Vamos lá. O que é o n fatorial? Eu não estou vendo vocês. Deixa eu mudar aqui pro... Oi, meu Deus, o que eu fiz? Sai daí. Agora eu estou vendo vocês. Como é que a gente pode escrever o n fatorial? O n fatorial é o quê? É 1 vezes 2 vezes 3 vezes vezes n menos 2 vezes n menos 1 vezes n. Certo? Isso é o n fatorial. Tranquilo? Vocês concordam que esse número aqui, que está escrito esse n fatorial, ele é maior ou igual a n sobre 2 elevado a n sobre 2? Fernanda, de onde você tirou isso? Pensa o seguinte, olha só. Você pega a metade superior aqui. Os elementos, eles têm valor, né? Pelo menos n sobre 2. Todo mundo concorda com isso? Os caras que estão nessa segunda metade aqui da lista, se você pegar o n sobre 2, depois o próximo cara, depois o próximo cara, depois o próximo cara, todos eles têm valor superior ou igual a n sobre 2. Vocês concordam com isso? Beleza? Só o Thiago que me respondeu. Querem que eu repita? Olha só, se a gente... Isso aqui é o n fatorial, certo? Se a gente pegar essa segunda metade aqui, ó, que vai desde o n sobre 2 até o n, vocês concordam que os elementinhos aqui do nosso produto, eles têm valor pelo menos n sobre 2? Beleza? Ok? Então, se eu substituísse, né, esses caras por n sobre 2, vezes n sobre 2, vezes n sobre 2,
vezes n sobre 2, todo mundo concorda que o valor que eu vou obter, que esse valor aqui do n fatorial vai ser maior do que esse valor aqui que eu vou obter? Beleza? Show? Então a gente pode dizer isso aqui, tá bom? Fica uma coisa exponencial. Tranquilo? Entenderam? Pega a segunda metade. Isso é uma forma fácil de ver isso, tá? Pega a segunda metade. Vai ter quais serão os elementos? O n sobre 2, o n sobre 2 mais 1, até o n, certo? Vocês concordam que se a gente substituir cada um elementinho desse, né, que eu falei, da segunda metade do n fatorial, por n sobre 2, o valor do n fatorial vai ser maior ou igual a essa multiplicação de n sobre 2 vezes n sobre 2 vezes n sobre 2, tanana, tanana, vezes n sobre 2, n sobre 2 vezes? Beleza? Ok? Ai, peraí. Não sei o que eu tô fazendo. Deixa eu parar aqui para ver se não vamos ter problema com a visualização. Deixa eu pegar aqui. Ok? Então a gente tem essa desigualdade aí, o n fatorial é maior ou igual a n sobre 2 elevado a n sobre 2. Tranquilo? Então, a gente vai conseguir fazer uma relação aí com esse n fatorial. Então, ó, se a gente pegar, né, e colocar o maior ou igual ali, log de n fatorial na base 2 vai ser maior ou igual que o log de n sobre 2 elevado a n sobre 2. A potência cai para frente, esse sobre 2, essas constantes, né, elas não importam muito para a gente. E aí a gente consegue determinar, né, que o d é n log n. Beleza? Tranquilo? Nem tanto? Quer que eu repita alguma coisa, Pierre? Depois que a gente substitui, né, o n fatorial por n sobre 2 elevado a n sobre 2, a gente é só utilizar propriedade de log. A potência cai para frente, ok? A potência cai para frente e aí a gente vai ter n log n. Que é o que vai sobrar vão ser constantes ali, utilizando propriedade de log. Beleza? Então, o que é mais importante aqui que eu queria passar a intuição para vocês é justamente essa parte aqui, ó, do n fatorial maior ou igual a n sobre 2 elevado a n sobre 2. Então, imagina o que é o n fatorial, né? Aquele produtão de 1 até n. Então, se você pegar a metade desse produto, né? Que você tem lá, n sobre 2, depois n sobre 2 mais 1, e assim vai crescendo até chegar no n. Você sabe que se você pegasse só esse pedaço e multiplicasse, esse valor seria maior do que se você tivesse n sobre 2 vezes n sobre 2 vezes n sobre 2 vezes n sobre 2. Beleza? Só que você ainda tem a primeira metade lá do seu n fatorial. Então, certamente, né, a gente pode escrever que n fatorial é maior ou igual a n sobre 2 elevado a n sobre 2. E aí, é só aplicar a propriedade de log. O que acontece, né? O que a gente acabou de mostrar com isso? A gente acabou de mostrar com isso
que a nossa profundidade é dessa ordem, ou seja, o número de comparações, lembra que eu falei, né, que cada nívelzinho que a gente vai descendo é uma nova comparação que a gente está fazendo. Então, o número de comparações que a gente tem que fazer para chegar no ramo lá vitorioso é dessa ordem aí, n log n. Então, o que que isso significa? Isso significa que o merge sort é ótimo. Dentro desse mundinho aí de algoritmos, né, que efetuam comparações para fazer a ordenação, o merge sort bate lá no número mínimo de passos que qualquer algoritmo que faz comparação vai fazer. Beleza? Beleza, 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 beleza? Show. Bom, então como eu falei, existem outros algoritmos de ordenação, muito provavelmente vocês conhecem vários, tá? Uma coisa que seria bem legal, né, vocês fazerem uma que número n. Tiago, essa igualdade aí, ela é meio só por questão de não ter o preciosismo de afirmar que é estritamente maior. A gente sempre pode usar o maior ou igual. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Beleza? Mas essa igualdade aí, para N grande, ela não vai funcionar, não. É só por questão de não ter o preciosismo de afirmar que a desigualdade é estrita, tá bom? Então a gente usa lá o maior ou igual, mas para número grande isso aí não vai funcionar, a igualdade não vai bater. Já fez as experiências? Pois é, tá? Mas é só preciosismo, é porque às vezes, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem usar a desigualdade estrita quer significar, a gente, sabe, é mais forte. Então a gente usa o maior ou igual porque também tá certo e vida que segue, tá? Bom, agora, o que eu ia falar era dos algoritmos lineares. Então, dei uma pesquisada em algoritmo linear de ordenação, belezinha? É, agora, a segunda parte, a gente vai continuar nessa questão, né, de divisão conquista, só que a gente vai falar de multiplicação de matrizes, que a gente viu, sei lá, na primeira aula, né, eh, aquele algoritmo bem basicão, né, que tem complexidade N3, beleza? E a gente viu, poxa, um limite inferior natural, né, para esse problema de multiplicação de matrizes, é a computação da matriz, né, que tem ordem n por n, então tem n2. Então, será que esse algoritmo de ordem n3, ele é ótimo? Por muito tempo pensou-se que sim, tá? Mas hoje em dia a gente sabe que esse algoritmo basicão, ele não é ótimo, tá bom? E é isso que a gente vai falar agora. A gente vai ver o algoritmo de Strassen, que tem complexidade n elevado a 2,81, ok? Então, uma pequena melhora ali para o 3, né? Então, a gente vai ver esse algoritmo aí. E esse algoritmo, ele é muito interessante, porque vocês lembram dos algoritmos que a gente viu na aula passada, com respeito da multiplicação de números inteiros? Que a gente
saía de 2 multiplicações, passava para 4 multiplicações, né, aí parecia maluquice, porque trocava uma por 4, né, uma multiplicação de 2 números trocava por 4 multiplicações de 2 números, mas isso funcionava bem, porque os números, né, eles tinham metade do tamanho, então isso fazia muita diferença. E aí depois a gente viu a estratégia de Gauss, que reduzia, né, esse número de multiplicações para 3. E com isso a gente tinha um ganho ali na ordem da complexidade. Então o algoritmo de Strassen, ele meio que trabalha com esse mesmo raciocínio. Agora, diferentemente da estratégia de Gauss e da outra estratégia, né, que a gente viu quando a gente trocava uma por 4, que a gente pegava o número, né, escrevia o número pela primeira metade, mais na segunda metade. Como o Strassen chegou nessa forma aí de operar as matrizes, é uma coisa difícil de saber, sabe? Parece que foi iluminação divina, é intrigante, tá? Como ele chegou nisso. Bom, então a ideia inicial, né, sem olhar para o algoritmo de Strassen, é a gente subdividir a matriz em 4 blocos de metade do tamanho. Cada bloco é visto como se fosse um elemento, tá bom? Então, é como se a gente trocasse uma matrizinha de tamanho n sobre 2, como se fosse um elemento. Eu troquei aquela matriz ali pelo nome dela, sei lá, A, ok? Então, a gente vai dividir em 4 blocos, e cada bloquinho é considerado um elemento. E aí, as matrizes são multiplicadas, daquela mesma forma que a gente faz, né? Linha por coluna e bonitinho. E o resultado a gente vai obtendo de maneira recursiva dentro de cada bloquinho, ok? Então, essa é a ideia original. Então, ó, a gente tem uma matriz X, uma matriz Y, elas estão divididas, né, em 4 blocos, A, B, C, D, e a matriz Y é F, G, H, e a gente faz a multiplicação, né, dessas matrizes. Então, o que a gente vai ter? X e Y, né, a matriz XY, vai ser, ó, então, bem, a gente pega essa linha pela primeira coluna, e aí a gente tem AE mais BG, essa linha pela segunda coluna, AF mais BH, ok? Tranquilo essa primeira linha aqui, aquela coisa tradicional de multiplicação de matrizes. Aí depois a gente pega a segunda linha, primeira coluna, então CE mais DG, e depois CF mais DH. Tá aqui. Ok? Então, observem o seguinte: quantas multiplicações de matrizes? Então, a gente tem aqui o nosso problema original, que é multiplicar essas 2 matrizes aqui. E qual é a estratégia para resolver? Subdividimos em blocos, em 4 blocos, e fazemos a multiplicação. Então, ó, observem aqui, ó, que no nosso resultado a gente tem essa multiplicação de matrizes, essa multiplicação de matrizes, essa. Então, contando, a gente multiplica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 multiplicações de matrizes aqui no nosso resultado, certo? Sendo que o tamanho dessas matrizes foi dividido por 2. Ok? Tranquilo? E como é que é a nossa conquista? A nossa conquista é a soma, certo? E a soma de matrizes, a gente tem tempo O de N2. Tranquilão? Beleza? A obtenção dessa equação de recorrência aqui? Sim? Belezinha? Posso continuar? Só o Eduardo me respondeu. Todo mundo entendeu? Ok? Beleza. Então, pelo teorema mestre, a gente tem o nosso D aqui, esse 2, né? A gente tem o nosso A, que é 8, ou seja, 2 ao cubo. Posso, vou explicar, Matheus. E aqui a gente tem o nosso B, certo? Então, observem o seguinte, a gente tem que ver, né, log de A na base B, log de 8 na base 2. Isso dá
log de 2 ao cubo na base 2, propriedade de logaritmo fica 3 log de 2 na base 2, dá 3, certo? E 3 é maior do que o expoente aqui, né? 2. Então, por isso ele ganha, fica ordem de n elevado a log de a na base b. Então, por isso aqui fica ordem de n ao cubo. Ok? Então, esse algoritmo tradicional, ele tem ordem de n ao cubo. Tranquilinho? Vou explicar novamente a obtenção dessa equação aqui. Ó. Qual é a ideia dessa estratégia? A gente tem uma matriz de tamanho n por n, tá? A gente subdivide essa matriz em 4 bloquinhos de tamanho n sobre 2. Ok? Então, vai ter metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui. Tranquilo? A gente vai fazer isso para as duas matrizes. Qual é o algoritmo que a gente usa? A gente pega essa linha, multiplica aqui, essa linha multiplica aqui, essa multiplica a primeira e essa multiplica a segunda. No final das contas, quantas multiplicações de matrizes a gente faz? A gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente subdividiu o nosso problema em 8 multiplicações. Então, por isso que o nosso A aqui é 8. Mas essas multiplicações, né, elas envolvem matrizes de qual tamanho? A gente sempre divide a matriz por 2. Então, por isso que o nosso Bzinho aqui é 2. E como é que é a conquista, né? Como é que a gente obtém o resultado? Fazendo a soma de matrizes. E soma de matrizes é ordem de n ao quadrado. Ok? Beleza? Então, pelo teorema mestre, a gente consegue saber, né, que a complexidade desse algoritmo é ordem de n ao cubo. Por quê? Log de A na base B vai ser o quê? Ó? Log de A, 8. 2 ao cubo, certo? Na base B, 2. Então, log de 2 ao cubo na base 2 vai dar 3 log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1, então dá 3. 3 é maior do que esse expoente aqui, ó. Então, pelo teorema mestre, quando é maior, a gente sabe que n elevado a log de A na base B ganha. Então, fica n elevado a 3, que é log de 8 na base 2. Ok? Belezinha? Bom, aí o que o Strassen fez para melhorar essa complexidade? Bom, ele reduziu esse número de multiplicações. Então, aqui a gente fazia 8 multiplicações de matrizes e o Strassen conseguiu achar uma maneira de reduzir de 8 para 7. Uma maneira bem intrigante, como vocês podem ver. Aqui, ó. Então, o Strassen observou que fazendo isso que está descrito aqui, ele obtinha o mesmo resultado. Ai, sempre que eu falo disso, me dá muita vontade de rir. Porque como que essa pessoa percebeu isso? Não faço a menor ideia, gente. Não tenho como explicar isso aí para vocês. Mas deu um grande ganho aí. E o bom é que ele fez, provou, e agora a gente pode usar isso. Bom, então observem o seguinte, ó, quantas multiplicações, eu tô até chorando. Quantas multiplicações a gente tem, né? Tá contado aqui, né? Mas, ó, uma multiplicação aqui, outra aqui. Então, ele trocou, né? 8 por 7. Muito à toa? Poxa, mas é um grande ganho, Pierre. Foi um tempo à toa bem gasto. Beleza? Então, a gente troca 8 multiplicações por 7. E aí, o que acontece com a nossa equação de recorrência, né? Ela pode ser reescrita dessa maneira. A gente troca o nosso A, né? Ele passa a ser 7. Então, a gente tem essa equação de recorrência aqui para o algoritmo de Strassen. E aí, a gente precisa, obviamente, né, de uma calculadora, mas a gente descobre que o tempo, a complexidade fica da ordem de n elevado a 2
essa daí, Matheus, a gente desce de 3 o expoente para 2,81. Mas eu acho que o mais importante é que mostra, né, que o algoritmo tradicional ele não é ótimo. Isso é que é o mais importante aí, belezinha? Que a gente tem um que roda em menos tempo. Tranquilo? Bom, se isso aí é ótimo, não sabemos, ok? Mas a gente sabe que aquele Jordan Gen ao cubo não é. Tranquilão? Gente, hoje a nossa aula foi curtinha. Era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Vocês emendarem aí num feriadão arrumado, né? Não sei se vocês têm mais alguma aula. Agora o que importa é a qualidade. Qualidade do quê? Da aula ou do algoritmo? Eu sempre faço essas perguntas pro Thiago, né? Feriado vai ser bom. Então, eu acho que eu tenho mais uma lista para colocar para vocês se divertirem. Ah, falando nisso, eu coloquei lá o gabarito, não sei se vocês viram. Então não esqueçam de dar uma olhada lá nos algoritmos. Não esqueçam de fazer aquela provinha que eu pedi para vocês da aula de hoje, da quantidade de folhas de uma árvore binária. Dá para fazer por indução, tá bom? Depois, não esqueçam de dar uma pesquisada em algoritmos, né? Em algoritmos de ordenação de tempo linear. E eu devo colocar mais uma listinha para vocês, curtinha, mas devo colocar para vocês até amanhã, tá bom? Eu acho que eu tenho uma lista para pôr já com essa matéria, tá bom? Então eu aviso a vocês. Agora eu vou fazer a chamada de vocês. Então, peraí, deixa eu parar aqui a gravação.